106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, na sua emissora preferida, passamos a apresentar o programa Momento Espírita. Momento Espírita. Uma visão de vida cristã na visão espírita. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Horas, 1 minuto. Bom dia Morada Nova, bom dia região Jaguaribana, Sertão Central Cearense. Muito bom dia a você, amigo ouvinte, a você, amiga ouvinte da sua 106,3 município de Morada Nova, Ceará. Hoje, 19 de outubro do ano 2025, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita. Todos os domingos, aqui de 8 às 9 da manhã, nós temos esse momento, esse encontro com a doutrina dos Espíritos. Este programa tem uma idealização e realização do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, que tem na sua presidência Gilson Tavares e na vice-presidência Roberta Pereira. Hoje conosco no programa teremos aqui mais uma vez dois professores, né? Como sempre, né? Estamos aqui com a professora Jaqueline Cavalcante, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus, e o jovem professor Marcelo Martins, que vai nos trazer o tema doutrinário de hoje. Lembrando você que todos os dias a nossa casa oferece trabalhos para você apreciar, conhecer e participar. Começando sempre aqui aos domingos com este programa. Às segundas-feiras nós temos reunião mediúnica, reunião fechada somente com trabalhadores. Terça e quarta nós temos o estudo sistematizado da doutrina e o livro dos médiuns. Inclusive houve uma paradinha para fazer agora o curso de passe, né? Às quintas-feiras nós temos palestras ao público. Sexta-feira, Evangelho Terapia. O último sábado de cada mês nós temos a entrega de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social. E temos também diariamente o Evangelho online no lar, através da plataforma Google Meet, tá bom? Então são esses os trabalhos que você pode participar durante toda a semana com o pessoal aqui do Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova. 8 horas e 4 minutos, vamos aqui ao bom dia dos nossos convidados de hoje. Professora Jaqueline, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Rosimar, bom dia aos ouvintes que nos assistem neste momento. Estou lhe desejando um bom domingo e uma semana cheia de objetivos alcançados. Seu tema hoje, professora? Órfãos. Órfãos. Então, já o tema órfãos aqui no Evangelho de Jesus. Vamos agora ao Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rosimar. Bom dia, Jaqueline. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre a importância do cuidar do corpo, templo da alma. A importância de cuidar do corpo, templo da alma. Muito bem, então já o tema doutrinário aqui com o nosso jovem professor Marcelo Martins. 8 horas e 5 minutos, vamos aqui para a nossa reflexão.
A perda irremediável. Portanto, vede como andais. Paulo, em Efésios 5:15. Aprende a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem, e quase sempre, a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. E por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham e a evidenciam no mundo. Frequentemente, não passa de um engástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparsa em todos os ângulos do campo em que se te desdobra a existência e incorporamo-la com os nossos sentimentos, ideias, palavras e ações, para que todos os que palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas de carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível, e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquilo do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Do livro Ceifa de Luz, com o médium Francisco Cândido Xavier. Dá-me, Senhor, uma chance. Dá-me, Senhor, uma noite. Dá-me, Senhor, um minuto. Hoje eu preciso pensar. Tantas batalhas perdidas, tantas jornadas sofridas, tantas noites mal dormidas. Hoje eu preciso pensar. Quero aos teus pés meditar, quero aos teus pés relembrar, quero aos teus pés bendizer, quero aos teus pés perdoar. Não mais revolta com a vida, não mais tristeza sem fim, não mais a dor que me assola. Põe tuas mãos sobre mim. Hoje me pego a cantar, já sou capaz de amar. Busco a consolação vinda do amor e perdão. Horas felizes
conversar. Já não sou eu peregrina, sei onde é o meu lugar. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. Dá-me, Senhor, uma chance. Dá-me, Senhor, uma noite. Dá-me, Senhor, um minuto. Hoje eu preciso pensar. Muito bem, 8 horas e 11 minutos. Bom dia para você na sintonia da sua 106,3 Morada Nova, Ceará. Neste domingo 19 de outubro do ano 2025. Essa belíssima canção de Elizabeth Lacerda, Nova Chance, né? Vamos ao Evangelho de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. A luz do mundo na visão espírita. Na visão espírita. Professora Jaqueline, bom dia. Bom dia, Rosmar. E para iniciar o nosso tema de hoje, mentalizemos o Mestre Jesus, nosso amado irmão, que tua luz divina caia sobre este ambiente e possa iluminar nossos lares, nossos caminhos, nossas palavras e atitude. Que os temas aqui apresentados possam nos trazer esclarecimento, consolo e esperança. Que assim seja. Bem, como já mencionei anteriormente, hoje trouxe uma reflexão à luz do Evangelho de Jesus, que está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Item 18. Os órfãos. De acordo com o dicionário Aurélio, órfão significa pessoas que perderam um ou ambos os pais por morte. Mas também pode ter um sentido figurado de desamparado, abandonado, alguém que está sem proteção ou cuidado, ou privado de alguém que estima, quem não tem quem possa lhe demonstrar cuidado, como órfão de carinho. Também podemos citar os órfãos de pais ainda encarnados, que por um processo de desestruturação familiar, onde o pátrio poder sobre esta criança é retirado. Então, isso aqui tudo está relacionado ao que significa ser órfão. E vamos à leitura da mensagem. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhe servir de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende a prática
sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis foi cara numa outra encarnação. E se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbulos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que, fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Caros ouvintes, essa mensagem ela vem nos mostrar a importância de ajudar os órfãos, reconhecê-los como irmão em provações difíceis, necessitando do nosso amparo e amor. O Evangelho nos convida a despertar o que existe de melhor em nós, trazer para o outro aquilo que existe de melhor, abrir os nossos olhos e sair desse nosso mundo em que ainda colocamos como família só a consanguínea. E nos fechamos de uma maneira que não conseguimos ver a dor, a dificuldade que está acontecendo ao nosso redor. Então, é apenas um convite. Eu falo apenas porque não se trata aqui do Evangelho de fazer cobranças e nem exigir nada que não possamos fazer. Quem deseja ser auxiliado por Deus precisa ser um canal de auxílio ao semelhante. Você já parou para pensar em algum momento o que significa ser uma criança sozinha neste mundo? Sem ninguém para chamar de família, sem um colo para deitar quando tudo parece difícil. É exatamente por isso que Deus nos dá a chance para que possamos fazer a diferença. Porque Ele, em sua infinita bondade e sabedoria, nos chama a sermos luz na vida destas crianças. A sermos apoio que pode mudar tudo na vida delas. É importante ajudar. E nessa ajuda tem algo muito importante, que é extremamente especial, que é a adoção. E, caro ouvinte, você pode ter certeza que a adoção é uma das maiores demonstrações de amor que a gente pode dar a essas crianças. Mas nem todo mundo está disposto a adotar uma criança. E está tudo bem, porque existem outras formas de os ajudar. Podemos apoiar financeiramente instituições que se dedicam a cuidar de criança. Você pode doar brinquedos, roupas ou até mesmo seu tempo. Vai ficar sossegado. Fazendo visita a locais ou instituições que acolhem as crianças.
Nesse local você pode fazer contação de história, você pode ajudar com os seus estudos, ou até mesmo brincar com elas. A Mansão do Caminho, ao longo de sua história, a obra acolheu mais de 680 crianças em seu programa de adoção, proporcionando-lhes lar, educação e oportunidade. E como fundador e representante legal da instituição, Divaldo Pereira Franco foi pai de todas essas crianças. Acho que é o maior pai da terra, né? E além dessas crianças que eram adotadas judicialmente, a instituição ainda atendia mais de 2.500 crianças diariamente, com escola, creche e atendimentos diversos. E os órfãos dos pais encarnados? Essas crianças que podem fisicamente ter um pai e uma mãe do ponto de vista biológico. Elas são postas para adoção por uma condição da nossa legislação, que retira o pátrio poder. O que é essa questão do pátrio poder? É a condição que você, como pai e mãe, exerce sobre a criança, é sua responsabilidade, sua autoridade. E quando esse pátrio poder é retirado dos pais, por uma série de fatores que não importa questionar aqui, essas crianças são recolocadas em outros lares, mas não é só recolocar, eles passam como se fosse uma adoção de uma criança que perdeu os pais. E ainda existe outro tipo de orfandade. Aqui existe dentro dos lares. Sabemos que ela existe. É um outro tipo de orfandade. E muitas vezes, nós que somos pais e mães, podemos até estar fazendo e não estamos percebendo. É aquele abandono que o físico, o corpo, o organismo está ali, ao lado da criança. Tem comida, roupa, bens materiais, melhores escolas, mas está faltando a atenção, tempo de convívio. Não se sabe o que a criança ou adolescente gosta ou não gosta, quais seus anseios, suas angústias, seus medos. E tem uma mensagem que está no livro Relicário de Luz, psicografada por Franciscano de Xavier, pelo Espírito Bezerra de Menezes, que ela vai bem exemplificar isso aqui, ó, que tem o título A Criança. Ampara teu filho ainda hoje, conduzindo-o nas veredas do bem, a fim de que não lhe chores a perda amanhã, nos constantes arremetidas do mal. Então, pais e mães, vamos perceber como estão nossas crianças, nossos adolescentes, né? E os órfãos sem proteção ou cuidado, representado pelas pessoas que vivem em situação de rua, de vulnerabilidade, de saúde pública. O desvalido, aquela pessoa desamparada também é um órfão. E todos nós, que hoje somos órfãos de tantas outras coisas, fome, frio, vícios, enfim. Deus permite que haja os desprotegidos para nos animar a servirmos, então, para oferecer àqueles que encarnam nessa condição e aos que lhe estão vinculados oportunidade de exercitar a fraternidade, resgatar débitos adquiridos em encarnações anteriores, enfrentar provações, para exercitar a humildade e outras virtudes e servir de auxílio na provação de pais impedidos de procriar. Tem uma passagem, eu não lembro onde,
mas acho que fala sobre os leprosos, né? Maria de Magdala, sentindo-se infeliz porque teve companheiros com bons sentimentos honestos que queriam tirá-la daquela vida e formar uma família. E fazê-la então mãe, e ela se recusou. E ela pergunta a Jesus se seria castigada por não cumprir os desígnios de mãe. E Jesus fala para ela que nem todas as criaturas na posição de homem e mulher vieram à terra para serem pais e mães. Há alguns designados para outras tarefas, por vez mais meritória, como de ser mãe e pai de todos os que o cercam. Depois da morte de Jesus, um grupo de pessoas veio até ela, que lembrou do que o mestre havia dito. Compreende a mensagem e vai adotar os filhos do Calvário. Ela vai lá no meio daquelas pessoas com lepra e que eram rejeitados na sociedade de forma muito severa. Então você vê que o amor é muito mais do que esse entendimento do nosso, do meu, da posse do filho, da mãe, do irmão, do namorado. O amor é universal, o amor é fraternal. Para finalizar, devemos compreender que os órfãos estão ligados à nossa vida. São entes queridos de vidas passadas quem vem buscar nosso apoio para suas provações. Devemos ampará-los na medida de nossas possibilidades, assistindo-os com amor, bens materiais, palavras e gestos de conforto e acolhimento, para que eles tenham a possibilidade de se desenvolver, pois são almas que retornam em busca de amparo, proteção e, acima de tudo, do amor que lhe foi negado. A orfandade não se limita à falta dos pais biológicos, mas também ao desamparo e à incompreensão de muitos indivíduos enfrentam. Muito obrigado pela atenção e até breve. Muito bem. Obrigado aí, professora Jaqueline, por nos trazer essa reflexão sobre os órfãos no Evangelho de Jesus. 8h28, abraçando a todos na sintonia da sua 106,3, município de Morada Nova, hein? Abraçando aos amigos que estão em nossa sintonia através do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Vamos agora ao nosso tema doutrinário com o nosso amigo, irmão, professor Marcelo Martins. Tema doutrinário. Conceitos do dia a dia, na visão espírita. Marcelo, bom dia. Bom dia, Rosimar. Bom dia novamente, Jaqueline. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante nesta manhã de domingo, que é a importância de cuidar do corpo, o templo da alma. Antes de darmos início à discussão do tema, contextualizar um pouco por que eu trouxe essa temática. Bem, tendo em vista que nós estamos em outubro, né, finalizando mais um mês, e este mês ele tem uma comemoração muito especial, muito singela, que é o Outubro Rosa, um mês voltado exclusivamente para a prevenção e o combate ao câncer de mama, e essa campanha nos traz muitas reflexões acerca do cuidado que nós devemos ter enquanto criaturas, filhos de Deus, com o corpo físico, né? O câncer de mama, ele é um dos cânceres mais mortais, quando nós estamos falando em questão de termos mundiais. Ele acomete tanto homens quanto mulheres, mas geralmente mais mulheres. Apenas 1% dos homens
desenvolve a questão do câncer de mama, então a presença dessa doença é mais nas mulheres. E o câncer ele poderia ser evitado por medidas simples, né, de toque do próprio corpo, através do autoexame, que é um exame que não precisa de instrumento, não precisa de um local adequado, pode ser feito em casa, e a pessoa, né, a mulher ou então um homem pode fazer em casa, né, seguindo os procedimentos, as orientações que são dadas, geralmente em cartilhas ou até mesmo em sites aí do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde e entre esses outros órgãos voltados à questão sanitária. Então, primeiramente, a gente ressaltar a importância desta campanha, antes de darmos prosseguimento aqui à discussão, e sempre salientar que o autoexame ele é uma das medidas eficazes para a questão do prognóstico, né? E quando a pessoa realizar esse tipo de autoexame, isto é, de tocar no próprio corpo e sentir que há algum tipo de má formação, um nódulo, um inchaço, um caroço que não é parte daquela anatomia da parte daquele corpo, do corpo, então é necessário buscar urgentemente ajuda médica, ajuda especialista, tá? Então, assim, o corpo físico, ele é um envoltório material. Então, quando a gente fala na doutrina espírita, nós temos 3 corpos, né? O corpo físico, que é esse envoltório mais grosseiro, mais denso. Temos o perispírito e temos o espírito. O perispírito é o corpo espiritual, é o corpo fluídico, é aquele que dá forma ao espírito, que por sua vez é a centelha divina, é a chama, é a mônada, né? A mônada celestial, a parte divina. Então, assim, este envoltório mais grosseiro, que reveste o espírito temporariamente, para que ele, isto é, para que o espírito possa cumprir aqui na Terra a sua tarefa necessária para a sua evolução, é um empréstimo que Deus e a espiritualidade superior nos conferem portanto, ele não nos pertence. Então, tudo aquilo de material que hoje nós temos não é nosso necessariamente. Essas questões materiais, esses produtos, esses objetos que nós ostentamos, eles são feitos de elementos da própria natureza e uma hora ele vai voltar à própria natureza, da mesma forma que o nosso corpo físico. Devemos cuidar muito bem deste empréstimo, né, do nosso corpo, deste envoltório material. Pois se ele não estiver saudável, não é possível trabalhar. É por isso que a gente sempre costuma dizer que devemos pedir sempre, em primeiro lugar, força, saúde e coragem a Deus, porque o resto nós conseguimos, porque sem saúde é muito complicado nós travarmos as batalhas do cotidiano. Então, quando nós nos encontramos em situações de enfermidade, muitas das vezes até a nossa fé ela é questionada, nós questionamos a nossa própria fé, mas é sempre importante considerar que a doença ela é apenas um fator exterior que é sempre fruto de uma causa mais profunda, de uma causa na alma, né? E sempre nos alerta para algo que está acontecendo com o nosso corpo. O homem ele deve se alimentar de tudo que não prejudique sua saúde, comer somente o necessário, sem excessos. É interessante a gente trazer aqui uma discussão de que quando nós nos debruçamos sobre alimentos não muito saudáveis, acabamos cometendo o suicídio indireto. Né? Comidas muito gordurosas que acabam causando entupimento das artérias do coração e muitas das vezes a pessoa acaba desenvolvendo inícios de infarto e acaba até mesmo, em alguns casos mais graves, falecendo. E quando chega no plano espiritual, taxada, muitas das vezes acaba indo para as zonas inferiores do plano astral e não entende o porquê disso, né? Justamente pelo fato de que quando estava encarnada não cuidou do corpo como era para ter cuidado. E quando a gente não cuida do nosso corpo, isso é um suicídio, né?
Então é preciso evitar o uso de cigarro, álcool, drogas, tudo que possa prejudicar ou causar grandes prejuízos. Por isso a gente diz que o Espiritismo não é uma doutrina moralista, não é uma doutrina proibitiva. Então em nenhum momento a doutrina nos diz que não é para fumar, que não é para beber, que não é para usar drogas, muito pelo contrário. Ela nos orienta que quando nós tomamos essa atitude de livre-arbítrio, de escolher, de consumir álcool, de consumir drogas, de consumir cigarro, acabamos prejudicando o nosso corpo físico. Quando prejudicamos o nosso corpo físico, prejudicamos também o corpo perispiritual. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo físico acaba que ficando fixado no corpo perispiritual. Então, por mais que haja a morte, tudo que foi feito com o corpo físico, enquanto estiver encarnado, ele acaba que repercutindo no corpo perispiritual. Então, sempre voltar à questão de uma alimentação rica em frutas. No entanto, a maioria dos seres humanos também necessita de alimentação com carne de animais devido ao seu valor proteico. Infelizmente, ainda é necessário, né, o consumo de carnes. O vegetarianismo ainda não é uma prática alimentar ainda muito praticada, justamente pelo fato de que nós, seres humanos, ainda precisamos, no estágio de evolução que nos encontramos, ainda precisamos desse valor proteico da carne dos animais, mas tudo sem excesso e sempre levando em consideração que a morte dos animais para provimento das necessidades orgânicas, ela não é um crime perante as leis divinas. Só passa a ser uma infração às leis de Deus quando se comete excessos, quando se sacrifica animais sem necessidade de suprir essas demandas orgânicas. É preciso, portanto, nos alimentar conforme a necessidade do nosso organismo, sem cometer excesso, sem cometer gula. É preciso também cuidar da higiene pessoal para preservar o nosso corpo físico. Uma das coisas que a gente precisa desmistificar é a ideia de que aquelas almas mais bondosas, aqueles espíritos mais nobres, quando vieram para cá, encarnados, eram descuidados, vamos dizer assim, não eram tão materialistas a ponto de não cuidarem do próprio corpo. Muito pelo contrário. Não cuidar do próprio corpo não é sinal de não apego à matéria, de não apego ao materialismo, mas sim de desleixo mesmo com o corpo, o corpo físico que Deus nos emprestou para que nós possamos cumprir, para que nós possamos nos aperfeiçoar enquanto espíritos, né, enquanto espíritos imortais. Então, sempre é importante enfatizar. Cuidar do corpo é um dever de todos nós e deste corpo físico para que nós venhamos durar uma boa parte, né, e poder cumprir o que foi designado no plano espiritual. A prática de exercícios físicos, que infelizmente eu vou confessar, né, não adianta ser hipócrita, que uma multidão nos rodeia, tanto espiritual quanto encarnada, né? Então, assim, mas é sempre interessante enfatizarmos que a prática de exercícios físicos, ela é demasiadamente importante, evita problemas de saúde, ajuda-nos a prevenir diversas doenças, enfim. Além de cuidar do nosso corpo físico, é necessário também cuidar do nosso espírito, cuidar da saúde mental, da saúde emocional, da saúde espiritual. O corpo material não funciona separado da alma. Então, ao mesmo tempo que a gente vai procurar alimentação rica em nutrientes, vamos evitar fumar, consumir bebidas alcoólicas em excesso, evitar alimentos com fritura, do mesmo jeito nós vamos procurar hábitos que vão nutrir o espírito. E que hábitos são esses? A leitura de obras evoluídas, de obras mais nobres, de livros, de filmes, de vídeos, né, de músicas que são mais espiritualizadas, sem muito a questão de se desvencilhar dos grosseirismos do dia a dia.
Então, o corpo material ele não funciona separado da alma e ele é o instrumento de manifestação do espírito encarnado. Um depende do outro, é preciso cuidar de ambos. Tanto é que toda vez que nós temos uma doença no corpo físico, nós procuremos a causa também na alma, porque as doenças no corpo físico, muitas das vezes são repercussões de comportamentos e de problemas que estão acometendo a alma. É o orgulho excessivo, é o egoísmo, é o rancor excessivo, né? Muito se fala sobre a questão do estresse no dia a dia, que o estresse afeta bastante, né? O estresse emocional afeta bastante o corpo físico. E junto com o estresse, a ansiedade, o orgulho, o rancor, tudo isso daí são sentimentos que despertam hormônios, hormônios que vão, em excesso, acabam prejudicando o corpo, né? Outra questão também, a nossa mente interfere sobre as células do nosso corpo físico. Cultivar bons sentimentos no coração de esperança, de fé, de amor, de alegria e de ideias edificantes proporcionam boas energias que equilibram e deixam o nosso corpo saudável. Agora, não adianta ter aquele corpo belo, aquele corpo saudável e a alma suja, a alma com orgulho, com egoísmo. Por quê? Por mais que o exercício físico e a alimentação saudável consiga manter o corpo, vai chegar um momento que o corpo não vai conseguir se manter, mesmo com essa alimentação saudável, mesmo com essa prática de exercício regularmente, se o espírito não estiver bem. Então, se o espírito não estiver bem, provavelmente, futuramente, o corpo também vai acabar aqui desfalecendo. Tá? Então, sempre é interessante isso, não cultivar rancor, não cultivar o ódio. Tá? Então, qualquer desrespeito da mente logo se reflete no corpo em forma de enfermidade. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, aí escrito pelos apóstolos dele, possui a receita eficaz para qualquer desgaste do corpo e desorganização da alma. Jesus recomendava com sabedoria: não faça aos outros o que você não quer que seja feito, que se faça a você, demonstrando que, de acordo com o que semeamos, assim será a colheita. A saúde integral, portanto, será sempre o resultado de uma boa conduta. Então, quando nós estivermos em situação de enfermidade, nós primeiramente devemos entender que as doenças que acometem o corpo físico são frutos de doenças, de enfermidades na alma. E que nós procuremos na alma o que está acontecendo para que o nosso corpo físico venha a adoecer. Seria o orgulho, seria o egoísmo, seria o rancor, um sentimento de culpa, a ausência de perdão, enfim. Então, não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre Jesus classifica o corpo, por isso que o título do tema doutrinário de hoje é a importância de cuidar do corpo, o templo da alma, sugerido aqui pela Jaqueline, né? Um título muito bonito, justamente pelo fato de que o Mestre Jesus, ele vai dizer que o corpo físico ele é templo do Senhor. E aonde é que o Senhor está presente no nosso corpo físico? A alma, né? Essa centelha divina. Então, o corpo ele é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Outra questão também, a obrigação para o Espírito encarnado de prover a nutrição do seu corpo, sua segurança e seu estar, constrange-o e seu bem-estar, constrange-o a aplicar suas faculdades na busca de exercê-las e desenvolvê-las. É interessante também nós destacarmos que quando nós falamos de caridade, quando nós falamos de prática das boas virtudes, não significa dizer que a gente vai abdicar de tudo, e necessariamente não, né? Existem alguns trabalhos missionários exercidos por alguns espíritos, dados pela espiritualidade superior,
que exigem certas abdicações. Só que nós não estamos falando de espíritos superiores, estamos falando de nós, espíritos ainda em evolução, e que nós não precisamos abdicar de nossas funções orgânicas, das nossas funções nutritivas, para recorrer, para sermos pessoas espiritualizadas. Nós não precisamos passar fome, né? O único jejum que nós devemos fazer é o jejum moral, é o jejum do orgulho, é o jejum do egoísmo, é de deixar de praticar estes defeitos, né? De procurarmos sempre a melhoria e tudo mais. Um outro fator aqui interessante que a gente precisa dizer é que nós devemos sim ajudar o próximo, mas principalmente as pessoas que não têm, a gente até quando nós estamos fazendo os trabalhos de distribuição das cestas básicas e quando nós falamos de caridade, muitas das pessoas dizem assim: eu não tenho nada e vou dar para o outro que eu já não tenho, né? E não significa isso, não significa você tirar da sua boca ou da boca dos seus filhos para dar a outra pessoa. Sim, seria meritório se fizesse isso, mas Deus não nos exige esforços, sacrifícios acima daquilo que nós podemos oferecer. Caridade, quando a gente traz muito para o centro espírita, por exemplo, você sabe que aonde está distribuindo cesta básica, não guarde essa informação para você, divulgue. Né? Quando a pessoa estiver precisando de ajuda, divulgue. Olha, no Centro Espírita Allan Kardec, no último sábado de cada mês, é distribuído cestas básicas. Procure se informar. Pronto. Agora, tem pessoas que, infelizmente, guardam essa informação para si, só divulgam entre os familiares. E aí, infelizmente, isso demonstra ainda o orgulho e o egoísmo, né? Não precisa a gente tirar da boca dos filhos ou da boca das pessoas para darmos de comer às outras. Mas é necessário também que nós tenhamos essa empatia de divulgar informações, de ajudar o outro. Então, é interessante dizer também que esse cuidado do corpo, com o corpo físico e com a alma, é parte da lei da natureza e que se consolida através do instinto de conservação, né? Todos nós temos esse instinto de conservação, que é algo inato a toda e qualquer criatura, a todo e qualquer ser vivo, não é só o ser humano que tem esse instinto de conservação. E esse instinto de conservação, ele é muito estimulado, principalmente em situações que podem colocar o nosso corpo físico em risco. É aí onde entra o medo e por aí vai. Então, esse instinto de conservação está em todas as criaturas. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado, em outros, segundo o Livro dos Espíritos. Essa lei da natureza, a lei de conservação, ela sempre nos lembra de que é necessário cuidar desse corpo, de cuidarmos deste invólucro material. E Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. E aí onde a gente entra muito com a questão da doutrina espírita. Nós questionamos muito a questão do autoflagelo. As pessoas acharem que para agradarem a Deus precisam se machucar, precisam se ajoelhar horas e horas, precisam percorrer longas distâncias e ficar sem comer. E isso não é necessário, gente. A gente precisa entender o seguinte, que Deus não se compraz quando nós machucamos o nosso corpo físico, porque é algo que Ele nos deu para que nós venhamos cumprir com os objetivos da nossa vida encarnada. Nós estamos aqui por um propósito e o corpo físico, esse corpo que nós temos, esse corpo material, esse corpo grosseiro, ele é um instrumento para que nós venhamos cumprir com essas tarefas, com esses resgates que nos foram designados, ainda no plano espiritual
antes mesmo deste corpo físico vir à tona, né? Então, sempre é importante isso. Nada de se autoflagelar. Também devemos falar acerca da automutilação, né? Infelizmente, vemos isso muito em adolescentes. E nós precisamos dizer o seguinte, certo, que a automutilação, ela é proveniente de diversos fatores. Talvez é derivado do estresse, da ansiedade, muitas das vezes descontrolada, né, não medicada. Só que, o que é que nós devemos entender? Se o corpo, se esse corpo físico ele não é nosso, é um empréstimo, é algo temporário, e que quando nós voltarmos ao plano espiritual, nos será cobrado acerca do que nós fizemos com o nosso corpo físico, é interessante entender que toda vez que surgir aquela vontade ou de se mutilar, de provocar algum tipo de dor no nosso corpo, que nós venhamos procurar outras medidas, né? Por exemplo, existem isso principalmente com crianças que têm superdotação, né? Que o cérebro todo o tempo está recebendo impulsos elétricos, a criança acaba que, para desfocar o cérebro desses estímulos elétricos, acaba que provocando dor. Existem certas ligas, né, que são utilizadas, que é colocada na mão da criança ou do adolescente, e que ele fica só puxando, e isso tem o mesmo efeito que a automutilação, né, do que a automutilação. Então, assim, sempre interessante a gente entender isso, de que nós devemos cuidar do nosso corpo físico, e quando surgir qualquer necessidade ou conduta de se automutilar, nós venhamos procurar outras alternativas que não fira este corpo sagrado, este templo da alma. E para nós concluirmos, né, a questão é permitido ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentam-nas emanadas de Deus. Por exemplo, o livro de Deuteronômio, um dos livros da Bíblia, né, que compõe aí o livro, a questão do acervo bíblico, ele tem diversas proibições do consumo de certos alimentos, de certos animais. E quando nós vamos ver, essa proibição, ela não é aleatória. Se proibia muito na época de Moisés o consumo de animais que podiam prejudicar o corpo humano. Ou seja, até mesmo nisso, a humanidade teve amparo dos espíritos superiores, né? Porque o consumo de certos animais poderiam afetar e poderiam até mesmo abreviar a vida terrena. Então, que possamos encerrar este tema doutrinário, este programa, essa manhã de domingo, com essa mensagem de que nós devemos cuidar do nosso corpo, desejar também a todas as mulheres e a todos nós, né, que venhamos trazer essa mensagem de autocuidado, de realizarmos autoexame, as mulheres principalmente de procurar periodicamente o médico, né, para fazerem exames e de fazerem prevenção, porque o câncer de mama ele não pode ser subestimado, ele é complicado. Então, assim, quanto mais cedo quanto mais cedo for diagnosticado, maior as chances de cura, né? Então, que possamos contar com o auxílio dos bons espíritos. Agradeço a audiência de todos. Muito bem, obrigado aí ao nosso professor Marcelo Martins, né, que nos trouxe aí os cuidados com o templo da alma, né, reflexão belíssima, abraçando a todos que estão aí acompanhando o nosso momento espírita, que já nos seus momentos finais. Bom, aproveitar aqui e agradecer a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos fazer boas vibrações, né, gente? Vamos vibrar por nós mesmos, né? Pelos amigos, pelos conhecidos, pelas pessoas que nós achamos que
merecem o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa lembrança, as nossas boas vibrações, né? Então, já que mandar um abraço aí para nossa amiga Marta, né? Professora Marta, aquele abraço, bom dia. Neires, o João, né? E o filho, que não sei o nome, Samuel, né? Pronto. Também mandar aqui boas vibrações para o nosso amigo Aclécio, ali na Flamenga, um abraço, Aclécio. A Dedé, do Açude Velho. Aos trabalhadores do SEAC, aos frequentadores, simpatizantes, curiosos, né? Aos amigos de casa que nos acompanham, a Maísa, na Francisco Monteiro Maia, também vibrar aqui para todas as crianças, para os profissionais da saúde, para os profissionais da educação. Tivemos nesse mês de outubro já dia do médico, dia do professor, né? Então, também vibrar para os enfermos, para aqueles que estão privados de liberdade, e, enfim, para qualquer tipo de situação em que você esteja precisando, boas vibrações para que possamos superar esses momentos desregulados, tá bom? Então, que Deus possa habitar o meu, o seu, o nosso coração. Esse programa volta no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, a partir das 8 horas, com mais um programa Momento Espírita. E lembrando, hein? A Casa Espírita SEAC, na Avenida Manuel de Castro, está aguardando a sua presença. Será muito bem-vindo sempre que desejar estar conosco, tá bom? Então, a todos um domingo de paz, de amor e de compreensão. Um abraço e até o nosso próximo programa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ensina